Bom dia para todo mundo. Hoje damos início ao nosso primeiro podcast para a gente falar de um tema exclusivo. Hoje, maio, dia 31, a partir de agora, para já posicionar todo mundo, todas as segunda-feiras de manhã eu vou gravar esse podcast para a gente falar sobre algum tema em específico, contar algum caso que eu já tenha atendido e por aí vai. Então fiquem de olho nas minhas redes sociais, que eu vou deixar na descrição aqui abaixo desse podcast, para sempre ficar de olho lá e participar das votações, dos temas, que isso é muito importante e nos ajuda muito aqui na organização dos conteúdos para poder produzir para vocês. Hoje a gente vai falar de um tema que foi muito votado na última enquete que eu abri recentemente no Instagram para poder ouvir o que vocês gostariam de escutar, que é o tema Meu Cão Não Me Obedece. E essa é uma queixa que eu recebo muito. Muitas pessoas me mandam mensagem, me falam isso quase que diariamente. Mauro, pelo amor de Deus, me ajuda, porque o meu cachorro não me obedece. Eu não sei mais o que eu faço, eu falo com ele, ele não me escuta e por aí vai. Então hoje a gente vai destrinchar esse assunto aqui e te ensinar também como que você vai fazer para ter o respeito do seu cão, porque tudo está na base de respeito. E o respeito vem com o relacionamento, vem com o dia a dia, vem com a gente poder fazer o que realmente precisa. Então vamos falar muito sobre isso aqui no dia de hoje. Para a gente poder começar esse nosso podcast, quando a gente fala de um cachorro que não respeita, que não obedece o seu dono, eu nem gosto, na verdade, do termo obedecer. Porque para mim o termo obedecer fica algo engessado, parece que fica no sentido de precisa fazer isso porque senão vai haver alguma punição, alguma coisa assim. Eu tenho essa analogia na minha cabeça, então eu não sou muito de usar esse termo de obedecer e não gosto muito dessa forma de pensamento. Eu vou muito mais pela uma forma que tem a ver com educação, porque a educação vai nos trazer um respeito e respeito entre ambas as partes, para mim com o cachorro, para quem é dono de cachorro com o cachorro e do cachorro para a gente também. Então é muito importante. Quando falamos nesse sentido, trazendo já essa reflexão, eu sempre falo o seguinte: onde que está o começo do erro de quem fala isso, que o cachorro não obedece? O primeiro ponto de quem comenta isso, de que o cachorro não obedece, está no seguinte: querer se comunicar com o cachorro da mesma forma que nós, seres humanos, se comunicamos. É isso mesmo. A partir do momento em que você tentar usar uma linguagem de comunicação com o seu cão que seja baseada numa linguagem verbal, não vai funcionar. Isso eu falo com o seu cão, falo com o seu gato, com sua ave, com qualquer outro animal que você tenha na sua casa. Por que isso, gente? Porque os animais não entendem essa forma de comunicação. Eles podem sim aprender algumas palavras e, de acordo com isso, a gente ensinar alguns comandos? Podem, mas isso está muito associado a repetições disso que a gente vai fazendo. Quando a gente repete algo, o animal entende e associa todo aquele processo àquela frase que a gente está usando. Mas quando a gente tenta se comunicar de uma forma geral, tentando conversar com o nosso cachorro, falar com o nosso cachorro, passar alguma coisa para ele, nesse sentido, de uma forma verbal, não irá funcionar. Os animais, em geral, se comunicam através de energia. Eles não têm outras formas de comunicação. Os animais se comunicam através de toque, se comunicam através de
Um cachorro, por exemplo, se comunica como? Sentindo o cheiro de outros cães, vendo como que esses cães reagem através de postura corporal, e em cima disso existe uma comunicação que não é verbalizada. E nesse ponto, é um ponto muito específico, muito bacana da gente parar e refletir sobre isso, porque essa é a natureza do animal que a gente está lidando e que a gente está falando aqui, que é o cachorro. Quando a gente fala que um cachorro se comunica entre um outro cachorro, quais são as outras formas de comunicação? Rosnado é uma forma de comunicação, latido é uma outra forma de comunicação. Aí depois a gente tem muitas outras formas que está ligado à energia de um cachorro passando para o outro que não está satisfeito com aquela situação que ele está naquele contexto, ou que esse cachorro está aberto a uma interação. Que isso a gente chama, dentro de comportamento canino, nós chamamos isso de calm signals, que são as linguagens não verbais de comunicação entre os cães. Um cão falando para o outro que ele está ou aberto a alguma situação que ele está sendo exposto, ou que esse cão não quer aquele contato. Isso é muito importante para a gente. Aí o que normalmente acontece, né? A gente tem um cachorro dentro das nossas casas e como que a gente quer falar com ele? Ei Bob, não pode subir aí, não é aí que faz, vem aqui, e, sabe? Usar essa linguagem de comunicação como se a gente estivesse falando aqui abertamente mesmo, se a gente estivesse falando com uma criança. E isso não funciona, gente. Não é a forma que os animais entendem. Não é a forma que os cães entendem. Então, para a gente falar de respeito, de educação, o primeiro ponto disso é comunicação. A comunicação ela tem que estar muito alinhada com a natureza de cada animal. Tem que estar muito alinhada com tudo isso. Muitas das coisas que a gente vai passar para os nossos cães, ele não está nem ligado à fala. Está ligado à energia, está ligado à forma como a gente se aproxima do animal. Está muito ligado a tudo isso. Eu tenho um caso sobre essa questão de energia, só para vocês terem uma ideia, muito nítido disso. Quando eu fui atender uma família uma vez, que era um casal, e eles me chamaram para fazer esse atendimento, porque a casa deles, os dois cachorros eram 2 machos, 2 cães sem raças definidas, né, 2 vira-latas, já castrados, tá? Então eram 2 machos já castrados que me chamaram porque eles estavam brigando a todo momento. E eles, a família, me dizia que essa briga vinha do nada. Beleza. Fui até a casa deles, era um apartamento. Cheguei lá, passei pelo porteiro e tal, cheguei na porta da casa. E quando eu toquei a campainha para entrar, os cachorros começaram a latir do lado de dentro, já deu para ouvir. E nesse momento que eles começaram a latir, já ficou um clima tenso porque o casal já estava discutindo entre eles. Uma situação que eu não quero entrar nem aqui nesse ponto, que não é o tema do vídeo, mas eles estavam discutindo entre eles. Aí o marido abriu a porta sem camiseta e tal, falou: oi, Mauro, pode entrar e tal, fica à vontade, já a gente vai sentar aí pra gente conversar. Desse jeito. E eu fiquei parado na porta assim, mas será realmente que eu entro, né, nessa situação? O clima super tenso naquele momento. E naquele momento em que ele abriu a porta, que ele falou isso pra mim, que ele já virou as costas e continuou discutindo com a esposa, e eu refletindo se era o momento realmente para nossa consultoria, pau! Aconteceu o que eu queria ver. Os 2 cães começaram a se pegar entre eles. Começaram a se pegar e tal. Aí um separa daqui, separa dali, eu entrei no meio, separei e tal, e a gente conseguiu colocar um em um outro canto, o outro num outro local, a adrenalina baixar, a energia baixar. Isso, sei lá, deve ter passado uns 30 minutos.
Aí a gente sentou na sala e começamos a conversar novamente, com os 2 cães próximos, no pé deles, né, do casal. Enquanto a gente estava conversando, conversa vai, conversa vem para entender rotina, a forma que lida com o cão e tudo isso, o marido já apontou o dedo para a esposa, dizendo que ela fazia tudo errado, que ela lidava com o cachorro tudo errado, e ela falou mal dele já na hora. Os 2 começaram a discutir de novo e o pau fechou de novo entre os cachorros. Então, ali foi um momento super tenso, mas que deu para ver claramente a causa do problema, do que estava acontecendo. Cães com uma rotina estruturada até. Cães que caminhavam todos os dias, tinha caminhadas longas, que o foco era gasto de energia. Eram cães que uma família que já tinha passado por um outro profissional antes, então já tinha isso mais estruturado. Cães que não dormiam com eles no quarto. Então, assim, tinha uma estrutura ali, a gente conseguia perceber. Mas em 2 momentos que isso, dentro de mais ou menos 1 hora, eles brigaram feio entre eles. E qual que é o meu diagnóstico nesse caso? Qual foi? A tensão que fica no ar, a energia que fica no ar com a briga do casal interfere no comportamento do animal. É isso aí. E como que a gente vai, nesse momento, né, falar isso para eles? Mas isso faz parte do nosso trabalho, mas de uma forma muito tranquila, eu fui explicando isso para eles, do quanto a nossa energia interfere no comportamento dos cães, de que se a gente briga, né, se a gente está num estado que a gente está meio bravo, que a gente está bravo com alguma situação, e a gente faz esse comportamento de brigar, o nosso corpo naturalmente emite um outro cheiro. Isso é coisa imperceptível pra gente, mas quem estudou um pouquinho aí já sabe disso. Ele faz um outro processo de emitir sinais e o cachorro sente isso. É essa a energia que eu tanto falo. É nesse ponto que a gente tem que chegar. Se a nossa energia não estiver uma energia calma, tranquila e segura, de uma forma assertiva, nesse sentido, de que para mostrar para o cachorro de que somos nós, donos de cachorros, que estamos à frente deles como líder daquela matilha que eles convivem, que a matilha de um cachorro dentro de casa é quem vive com o cachorro, né? Então, se a gente não conseguir, de uma maneira calma, tranquila, assertiva, mostrar isso para os cães que nós somos os líderes, a energia do ambiente muda e o cachorro coloca isso em comportamentos. E nesse caso, acontecia de brigas. Aí a gente foi começando a entender, depois que eu fui começando a explicar, eles foram puxando na memória várias situações que aconteceram a mesma coisa. Então o diagnóstico foi: ou a gente muda a energia desse ambiente que esse cão está convivendo, ou não vai funcionar, ou nada vai resolver nesse momento. Porque os cães precisam estar em ambiente, os cães não, todos os animais, né, em geral. O ambiente precisa ser calmo, o ambiente precisa ser favorável para que a gente tenha um comportamento calmo e que a gente consiga partir para essa comunicação efetiva de fato, de forma de expressão. Então, esse é um caso que fica na minha memória, eu sempre uso muito para falar sobre esses casos de energia, do quanto isso interfere na relação com os nossos cães. E cada animal que a gente tem em casa sente isso em uma intensidade. Os mamíferos sentem em uma intensidade grande esse nível de energia. As aves sentem, dependendo da ave, sentem numa intensidade ainda maior essa energia que a gente está passando. E os répteis um pouco menos, depende de cada um, mas um pouco menos do que os outros, mas sentem também. E eu tenho um outro exemplo aqui dentro de casa. Quem é meu aluno aí e está ouvindo esse podcast vai lembrar que eu já contei esses casos.
Eu tenho um papagaio aqui, que é um papagaio ecletus, uma ave exótica australiana, e psitacídeo, né, aves de bico torto, e esses animais sentem muito, muito. E tem muitas vezes que aconteceu lá no começo da nossa relação, quando ele chegou em casa, que às vezes eu não estava num dia legal, eu não estava numa energia legal, eu não estava bem comigo mesmo, estava bravo com alguma situação, e eu ia interagir com ele. E era nítido, e hoje eu entendo que o errado não era ele, o errado era eu. Porque na hora que eu me aproximava, ele já tinha uma postura diferente comigo. De quando eu chegava, igual agora ele está aqui gravando aqui no meu ombro junto comigo. Eu chegava calmo, tranquilo para interagir com ele, o animal fica super de boa. Ele não bica, ele não tenta voar, ele não faz nada disso. Mas se a gente vai de uma forma muito atabalhoado, se a gente vai muito agitado, se a gente vai apressado, interagindo, o animal vai sentir. Então, uma outra dica muito importante se você não estiver bem com você mesmo, com uma energia calma, tranquilo, não interaja com seus animais em casa. Não interaja com seu cachorro. Entende? Eu sempre falo isso pra Jéssica aqui, pra minha esposa. Se a gente não tá bem, não vamos interagir, porque o animal vai sentir e isso ele vai colocar como comportamento pra fora. Isso é natural, é a forma que eles reagem. Animais são na base de instintos. Então, a luta de todos os animais é de sobrevivência. Então, se o ambiente tá tenso, a gente tá tenso, ambiente agressivo, tom de voz, entonação da voz, postura corporal, tudo isso faz diferença em uma comunicação. Então, esses são pontos fundamentais para a gente entender como que um cachorro vai nos respeitar e ter essa educação junto com a gente. Então, esse ponto de comunicação é fundamental. Quem tenta se comunicar verbalmente não irá funcionar. Essa não é a forma de comunicação dos cães. Então aqui eu citei alguns exemplos para vocês. E agora, como que a gente consegue ter esse respeito, essa educação? Depois de alinhar essa parte de comunicação, o próximo passo disso é ciência de que nós, donos, líderes dos cães, líderes da matilha onde esse cachorro vive, suprimos todas as suas necessidades como animal. Se a gente tem um cachorro dentro de casa e esse cachorro não tem as suas necessidades supridas, ele, por você ou pela família, ele não terá respeito e educação por vocês. E quais são as necessidades de um cachorro, Mauro? Eu faço essa pergunta para todo mundo que vem aqui em casa para passar por consultoria. Os cães existem, os cães na natureza, que a gente sempre tem que pensar isso. São 3 necessidades básicas que esses animais têm. Quais são? Muita gente fica em dúvida, muita gente não sabe responder. Alguns falam alimento, outros falam carinho, outros falam brincadeira, sabe? Nesse sentido. E, por exemplo, carinho, brincadeiras não é uma necessidade básica do cachorro. O que é necessidade básica do cachorro na natureza são 3 coisas: alimento, abrigo e procriação. Esses são 3 pontos que dentro da natureza esses animais têm de necessidade. Quando a gente traz para dentro de casa e esse cachorro já é castrado, nós eliminamos a necessidade de procriação. Então o animal já não tem mais essa necessidade. A gente tem que se preocupar em suprir 2 necessidades: abrigo e alimento. O que é necessidade de abrigo? Posição hierárquica.
O cachorro entender a posição que ele está naquele ambiente que ele convive. Cães são animais de matilha, que vivem com outros cães. Então, eles naturalmente seguem um líder. E é essa posição que um cachorro precisa ter dentro de casa. Posição de seguir, de aguardar orientações de uma outra pessoa. E eu sempre falo isso, né? Se o cachorro não tem essa postura, não tem essa pessoa em casa que vai fazer esse processo com ele de liderança, ele vai dar o jeito dele de fazer. Aí o que vai acontecer? A casa inteira em torno do cachorro. Eu vejo isso acontecendo com filhotes de 4 meses, 6 meses, dominando a casa onde vivem. E onde está o erro? O erro está em quem convive com o cachorro. De deixar o cachorro fazer o que quiser. De deixar o cachorro ter liberdade total de escolhas dentro de casa. Deixar o cachorro tomar as suas próprias decisões em casa. Isso interfere no comportamento, na postura e na educação do cachorro. Cães são animais de uma vida muito simples. São animais que precisam dessas 3 necessidades. Aí a gente vem no ponto do alimento. Como que a gente supre o alimento para o cachorro? O suprir a alimentação não é só o alimento que a gente coloca. Suprir a alimentação é recriar o processo de alimentação de um cachorro, de um canídeo. Quem tem o interesse em pesquisar, cães são animais dos grupos dos canídeos. Lobos, cães selvagens africanos. Aqui no Brasil nós temos lobo-guará e por aí vai. Todos são canídeos. E a parte genética é basicamente a mesma de um cachorro doméstico. O que muda é a domesticação. Então, como que a gente para pensar o que esses animais têm na natureza? Como que eles se alimentam? Caçando. Cães caçam. Cães têm como comportamento natural o instinto de caça, de predação, de buscar o seu próprio alimento. Então eles se deslocam muitos quilômetros, eles migram para buscar alimento, eles andam muito tempo, muitos quilômetros para caçar, achar comida, comer. Depois eles andam de novo para achar um abrigo, depois procriam, dormem, acordam e repete o ciclo. Então essa é a vida de um cachorro. Então a gente traz para dentro das nossas casas qual é a maneira ideal da gente alimentar um cachorro após o exercício físico. É a maneira ideal de alimentarmos. A gente dá o gasto de energia, faz o processo do cachorro andar, que igual eu estou falando, tudo na vida desses animais eles fazem andando. Então a gente traz na essência realmente do que ele é. Depois do cachorro fazer o processo de caminhada efetiva, e caminhada, gente, não é volta na quadra. Caminhada não é o cachorro te puxando para onde ele quer. Caminhada não é o cachorro parando para fazer xixi ou cheirar a todo momento. Caminhada não é o cachorro interagindo com outros cães a toda hora. Isso não é caminhada. Caminhada é começo, meio e fim. É você começar a caminhada com seu cachorro próximo da sua casa, você deixando que ele explore aquele ambiente. Eu nem vou entrar muito nesse detalhe porque vai ter podcast sobre isso. Que ele explora aquele ambiente e depois de explorar por um tempo determinado, 5, 10 minutos, aí é andar sem pausa. Sem pausa, o cachorro precisa andar. Aí ele anda, volta para casa. E esse andar não é dar uma volta na quadra, dar uma volta em 2 quadras. Não é isso. É o cachorro andar. O cachorro foi feito para andar. Depois que você fez esse processo, independente se você faz de manhã, se você faz à noite, aí você volta para casa, aguarda alguns minutinhos e fornece o alimento. Esse é o processo de alimentação de um cachorro. É o processo onde ele recria o comportamento de andar, que para ele vai estar migrando, ele vai estar caçando, ele vai estar buscando alimento
quando ele chega em casa, você fornece o alimento. Aí, você fazendo isso, esse passo a passo, o cachorro, ele está mentalmente e fisicamente saciado. Ele não precisa de interações mais naquele momento. Ele não precisa de mais engajamento. Ele não precisa de jogar bolinha para ele mais. O que o cachorro precisa é de descanso. Entende? Fez esse processo, deixa o cachorro descansar. Deixa o cachorro em um canto dele. Deixa o cachorro na caminha dele, se você ensinou esse processo muito bem. Deixa o cachorro relaxar. Que ele não precisa de interações naquele momento. E quando a gente faz isso e supre as necessidades do animal junto com a comunicação efetiva, nós caminhamos para educação e respeito. Cães precisam de exercício, disciplina e afeto. Essas 3 coisas dentro de casa, em equilíbrio, a gente tem o respeito do nosso cachorro. Onde que está o erro? As pessoas só darem afeto. Afeto. Carinho, mima, colo, dorme na cama. Onde eu vou, o cachorro está atrás. Eu deito no sofá, o cachorro deita junto. Eu deito na cama, o cachorro deita junto. E o cachorro está grudado em mim o dia inteiro. Isso é saudável? Não. Não é. E esse preço, uma hora vai chegar. Uma hora o cachorro vai te cobrar. O Rambo tá aqui vocalizando aqui no fundo. Já deve estar com fome pelo horário. Voltando aqui. Isso o cachorro vai te cobrar uma hora. Uma hora que você precisar sair de casa e o cachorro ficar sozinho, ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar porque é um momento em que ele não foi preparado para isso. Porque ele está acostumado a estar grudado em você. E cães tem uma das coisas fundamentais para um cachorro. Olha, pega essa dica importantíssima. Cães, uma das formas de recompensa, de reforço do cachorro se chama espaço. O espaço é o seguinte: eles não conseguem medir as coisas, mas se ele está numa distância de 30, 40 centímetros nosso, ou no nosso colo, ou no nosso pé, ou na cama junto com a gente, qualquer uma dessas coisas, o cachorro já entende isso como algo recompensador para ele. E como que isso é ruim? É ruim naquele momento em que, por exemplo, ele está agitado. O cachorro está agitado, o cachorro tá na cama, tá rolando na cama, tá latindo, tá pulando, tá fazendo a bagunça que for. E ele continua no espaço junto com você. E quando você faz isso, você ensina ele de que, através de toda essa agitação, ele permanece no espaço onde ele está. E você recompensa o comportamento dele. Aí é um grande problema. Porque você está ensinando ele e não dando valor ao espaço. E cães precisam ter valor no espaço onde eles convivem. Eles precisam ter valor em cima disso. O espaço é fundamental. Então olha só o tanto de coisas que a gente tem que ficar de olho. E assim, depois que você aprende, que você busca informação, que você busca conhecer o animal que você está lidando, que você busca entender de comportamento, que eu acredito que todo mundo que está aqui, está ouvindo esse podcast, tem interesse de aprender um pouquinho, então já está de parabéns, já está na frente de muita gente, a chance de errar é muito menor, porque isso vira algo automático no nosso dia. Mauro, quer dizer que eu não vou dar carinho e afeto ao meu cachorro, que ele não pode ficar no nosso colo? Não, claro que pode. Claro que pode e deve, porque eles precisam também de afeto. Só que tem que estar em equilíbrio. A nossa vida, tudo tem que estar em equilíbrio. E dos cachorros, a mesma coisa. Lembrando que um cachorro,
como espécie, não tem as suas necessidades básicas lá atrás, que a gente estava falando de abrigo, alimento e procriação, o afeto, o carinho como necessidade. Eles têm entre eles, mas em momentos determinados isso não acontece e tá tudo bem. Então, assim, esses pontos de como que o meu cachorro vai me respeitar, como que o meu cachorro vai ter educação comigo, quando você começar a ter educação com ele, quando você começar a ter respeito por ele, quando você começar a suprir todas as necessidades dele, quando você suprir as necessidades dele como espécie, aí ele vai começar a te olhar outros olhos e pensa, putz, essa pessoa é fera, porque ela me dá tudo que eu preciso. E o tudo que eu preciso não é estar sempre no colo, não é estar sempre junto. É tudo que eu preciso como espécie, como animal. Aí sim vocês vão ter muito mais do que educação e respeito, vai ter admiração do cachorro. Isso é tão nítido que depois que você cria esse vínculo com o cachorro, um vínculo de energia, tudo se encaixa de uma forma muito natural. Você olha para o cachorro te olha e você entende o que ele quer dizer com isso e fica algo muito mais natural em cima disso. Depois eu até tenho uma outra história que eu vou deixar para um outro podcast do meu outro cachorro que eu tinha, que era um cachorro que eu até hoje, de todos os cães que eu tive, que eu sentia a maior ligação com ele no olhar, sem precisar falar, só no olhar dava pra gente se comunicar. Isso é muito, muito massa, isso é muito louco, porque essa é uma forma muito mais natural para um cachorro do que eu tentar falar com ele. Olha só como que isso é doido, né? Como que pouca gente para pensar sobre isso, mas é a realidade. Então, busque mudar a sua forma de comunicação com o cachorro. Esse é o primeiro ponto. Busque igualar a energia, contatos com os cães de uma forma calma, tranquila, sem agitar os cães. Terceiro, suprir todas as necessidades da vida do cachorro. Supra as necessidades do cachorro. Supra todas. Aí o cachorro vai te olhar de uma outra forma. Isso vai ficar tão natural, mas tão natural, que vai ficar muito mais legal e todos terão uma qualidade de vida muito maior. Beleza? Então, demos fim ao nosso primeiro podcast aqui sobre esse tema. Estou muito, muito, muito feliz desse novo projeto. Quero também comunicar que esse podcast também vai para o YouTube. Então, esse áudio também vai para o YouTube. Para quem quiser ouvir lá no YouTube, vai estar lá. Conteúdo muito bacana. Se você gostou, pega esse podcast, compartilha ele com seus amigos, tanto no Spotify, em todas as plataformas de podcast que você estiver ouvindo, ou no YouTube, compartilha, e quem sabe a gente não começa a ajudar ainda mais gente. Lembre-se de se inscrever no canal do YouTube, de começar a seguir aqui as playlists do Spotify e das outras plataformas também, para poder seguir e estar sempre recebendo as notificações de quando eu liberar esses podcasts. Me seguir nas redes sociais, o link vai estar na descrição, @Mauro Dias. No Dias tem 3 Is seguidos, então é Mauro Dias com 3 Is. Lá tem muito conteúdo e que meu objetivo é ajudar mais e mais gente e não ter problemas de comportamentos de cães dentro de casa. Beleza, pessoal? Grande prazer, obrigado quem ficou até o final. Uma boa semana para todo mundo. Deus nos abençoe. Até a próxima. Fui!